Olá pessoal, como vão? Tudo bem? Meu nome é Alexandre Schutt. Eu vou falar sobre o filme Pobres Criaturas, Poor Things, com Emma Stone no papel principal, o filme do diretor Yorgos Lanthimos. E esse é um filme interessante, é um filme provocante, perturbador, um filme que fala sobre uma personagem que acaba desbravando uma nova vida, uma autodescoberta, tanto intelectual quanto sexual, e também socioeconômico, cultural. Os temas desse filme falam sobre abuso, repressão, a expectativa do gênero, que é muito importante, o amor vinculado ao relacionamento paterno, ao amor romântico. E esse filme tem uma linha muito parecida com os filmes que estão sendo concorridos para o Oscar, né? Então, aqui, aí eu vou falar hoje sobre astrologia e psicologia. Da parte da astrologia, a gente tem Plutão, que está entrando agora em Aquário, falta um pouquinho só para sair de Capricórnio, e essa saída está nesse filme Pobres Criaturas. Mas, ao mesmo tempo, também está nos outros filmes concorrentes. Eu vou falar de alguns, né? Por exemplo, o filme do assassinato, do julgamento, da trama toda, vivida com excelência, né, pela Sandra Hüller, que é Anatomia de uma Queda, filme excepcional. O filme onde descobre o petróleo, e a partir dali tem toda uma história, que é Assassinos da Lua das Flores, com Lily Gladstone, todas atrizes maravilhosas. O filme que fala da bomba atômica, do criador da bomba atômica, Oppenheimer. E esse filme precisa ser falado num outro vídeo. E da mesma forma, Barbie, né, com a atriz Margot Robbie. Né? O Oppenheimer é com Cillian Murphy. Todos muito bons. Mas a gente vai falar hoje sobre Pobres Criaturas, porque Pobres Criaturas, ele vai trazer as relações como elas são até agora e, ao mesmo tempo, as relações nos próximos passos. Há uma revolução no ar, há uma revolução nas relações e é muito claro mostrado isso. E eu vou colocar isso na parte da astrologia, mais para frente, colocando as estrelas fixas. Mas vamos dar os créditos, né? Primeiro, assim, o Poor Things esse romance foi escrito em 1992 por um escocês, Alasdair Gray. Ele já faleceu uns 4, 5 anos atrás. E é interessante que ele tem o Sol em Capricórnio bem na linha do nó do norte do diretor. É como se ele passasse o bastão. O Alasdair Gray, ele passa o bastão para o Yorgos passa e consegue materializar esse filme maravilhoso, né? Instigante e tudo mais. Mas isso a gente teria que estar trabalhando os mapas. Mas o mapa do Alasdair, o Sol e Mercúrio em Capricórnio, no mesmo grau, a gente tem o nó do norte do Yorgos Lanthimos, que é o diretor. O diretor, ele é um ateniense, grego, já fez outros filmes, né? A Favorita, O Sacrifício do Servo Sagrado, A Lagosta, com a Emma Stone também. E foi roteirizado por Tony McNamara. Os atores, né, eles têm uns nomes, e esses nomes também têm as suas particularidades que também vale a pena. Ou seja, o filme é cheio de detalhes. Cênico e em especial a gente vê pelos detalhes do que significa, né? Então, primeiro, William Dafoe, né, que é o Dr. Godwin Baxter. Dr. God ou Dr. Godwin Baxter, né? Ele vence Deus, né? Então ele vai ter aquela semelhança, o próprio rosto dele, a semelhança com Frankenstein. Mas o filme tem esse traço de Frankenstein, mas não é, ele só reanima a atriz principal, né, a Bella Baxter. Eu vou falando dos atores à medida que eu falar do filme, né? Então o filme começa
com uma morte. Começa com uma morte de costas. Então, essa parte, ela é extremamente importante. Quando o filme inicia com uma morte, significa que é um filme vinculado a Plutão, morte e renascimento. E depois mostra a atriz, né, Emma Stone, como Bella Baxter, ainda num desenvolvimento diferente do desenvolvimento crânio-caudal. O desenvolvimento crânio-caudal é quando você nasce e você ainda tem um desenvolver até ficar de pé. Então você começa a mexer os olhos, mexer o rosto, mexer a mão, né? Daqui crânio-caudal, né? Que vai tendo controle dos nervos. Então essa atriz já tem, porque ela foi reanimada. E a gente vai saber depois o que aconteceu. Tiraram o cérebro dela, porque ela havia se suicidado, morreu, só que ela estava grávida. E aí pega, no filme, né, é só um filme, tá, pessoal? Mas é assim, pega o cérebro do bebê, do feto, né, que estava na barriga, e ele implanta o cérebro do bebê, que está para nascer, no cérebro, na cabeça da mãe. Então, a pessoa que morreu, né, e agora tem uma nova descoberta, uma nova chance, uma nova oportunidade de vida. Como se fosse, a gente vai ver no final, como se fosse uma separação, como se fosse uma revolução interna. É o que acontece no trabalho clínico ou num trabalho de autoconsciência, quando você começa a perceber e falar assim, não estou satisfeita no relacionamento e eu quero dar um passo à frente, né? E é interessante que, se a gente olhar bem o filme, a gente vai ver que não é só a atriz que passa por uma mudança, mas também tem como reage, né, os outros envolvidos, que vai ser o narcisista, que vai ser o Duncan Wedderburn, né, ou seja, o tempo que vai estar queimando, né, Wedderburn, que é feito pelo Mark Ruffalo, que é o Hulk da Marvel. A gente tem o Christopher Abbott, que é o general, que vai representar o psicopata. Aí já é uma outra relação. E espero que vocês já tenham visto o filme, né, assistido. No momento que começa com a morte, já é um filme de Plutão, sempre. Né? E aí, o Dr. God, ele consegue dar vida de volta para ela, com eletricidade, igual ao Frankenstein, e ela começa a desenvolver o cérebro conectado com o corpo. Então ainda não caminha direito, não controla o xixi, fala o que tem vontade, não sabe ainda expressar as palavras, mas ao longo do filme há uma evolução que é digna de Oscar para Emma Stone, uma evolução desse desenvolver e também esse descobrir, tudo ao mesmo tempo. As formas de comer, né? As formas de andar, sem controle, tudo mais, né? E quando ela falava algumas palavras, balbuciava palavras, tudo mais, né? Como fosse uma criança, né? No início, né? Agora, a gente vai trabalhar muito sexualidade, então no início já tem uma cena que ela vai adormecer, o pai está do lado, falando com ela, contando coisas, e aí uma hora o diretor já põe uma cena sensual, que ela põe a perna em cima do Dr. God, é uma cena já íntima, e fala, dorme aqui. Ele fala, não, você vai dormir aí sozinha, de alguma forma, e aí ele já começa a pôr uma restrição, e aí começa a aparecer que ele vai ser o representante do amor paterno, né? Mas ao mesmo tempo começa uma curiosidade sobre a sua origem, né? Bella quer ver o mundo, ela quer saber a origem, então ela ouve uma história que é uma mentira a respeito dos pais dela, ele coloca alguns locais e a partir dali ela quer conhecer o mundo, né?
E aí é interessante que esse espírito aquariano, né, de independência, né, sem medo de aventuras, né, buscando liberdade, né? Só que ao mesmo tempo o Dr. God não quer liberar ela para o mundo, né? Então ele disse, eu criei um mundo perfeito e seguro, e ela insiste para sair para o mundo, né? Até que rola o piquenique, né? E ela vê as pessoas, depois na carruagem ela vê o mundo, né? E ela se revolta, no caso ele põe clorofórmio para ela descansar, mas você vê que não adianta. Essa vontade de sair para o mundo e descobrir a vida é mais forte do que qualquer coisa. Porque essa que é a parte legal da criança, que de alguma forma, em algum momento das nossas vidas, a gente é reprimido e é proibido continuar com essas vontades, né? E ela começa a falar que tudo isso é uma prisão, né? E nesse meio tempo, ela começa a descobrir o prazer. Vou colocar mais para cá, com a da luz. Vamos ver se para cá. Aí. Ela começa a descobrir o prazer, né? E começa a se masturbar, né? E aí é dito, numa sociedade, né? Numa sociedade polida, isso não se faz, né? Isso é colocado. Agora, nessa hora o Dr. God descobre que ela tá com essa energia sexual aflorando, ele coloca o assistente, que é o ator Rami Youssef, né, que é o Max McCandless, né, que ele já estava observando, estava lá como assistente, observando os comportamentos, a parte comportamental, behavior, né, detalhes e tudo mais. Só que o Dr. God percebe que eles têm uma afinidade e fala, vou te fazer um convite e você fica com ela, você casa com ela, mas você não pode sair daqui. E nisso começa a reforçar esse assunto do confinamento. Até que aparece um outro personagem, que é um advogado, que vai ser o Duncan, né? Que é o Duncan Wedderburn, do Mark Ruffalo, que ele, na hora que ele percebe a história, ele vai atrás e quer saber quem é essa mulher, quer conquistar essa mulher. E ele leva ela, né? Vamos ver se tem aqui, ó. Ele fala, eu não ligo para essa sociedade polida, ela destrói a alma, né? E você é prisioneira, e eu vim te libertar, vim te dar liberdade, né? E aí Bela fala, com o seu jeito, ela vai crescendo, né? Eu tô tonta de empolgação, né? E eu preciso me aventurar. É isso aqui. Ela vai pedir autorização pro Dr. God, né? Ele acaba cedendo e aí o Rami Youssef, que falou, pô, mas eu não ia casar com ela? Ele falou, pois é, ela tem livre-arbítrio, ela vai se sair bem. Então a gente começa a ter, nessa hora, uma divisão entre a área científica, né, e paterna ao mesmo tempo, com o resto. Esse resto é o que a gente tem na grande maioria das relações, que é a partir dessa hora que começam as relações. Então a gente vai ter uma relação bem forte narcísica, né, com o Duncan e a Bella, com transas, com coisas bacanas, levar ela para conhecer o mundo, tudo mais. Mas a troca entre o narcisista com a oligofrênica, o fica quieta, tudo mais, não acontece, porque a Bella Baxter, ela mantém-se curiosa, ela quer experimentar tudo, e isso vai até o fim do filme, é a personalidade da união da mãe
com o feto, né? E por que tudo isso, né? Porque o Plutão está entrando em Aquário.